Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de junho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para hoje são: o início das obras da ponte entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul. Tudo que indica que elas iniciarão a semana que vem. Artigo 19 que o STF quer aprovar. Vai censurar as redes sociais. Temos que nos cuidar. Os destaques do esporte. Governador Eduardo Leite está em Bento Gonçalves. Esses e outros grandes assuntos iremos apresentar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Por aqui, então, inicia o Jornal Últimas Notícias com aquela nossa velha conversa política. Temos que voltar a falar do tema de ontem, força de vontade política, pois o cenário que está se formando, nenhum professor de direito sabe explicar como está sendo desenrolado. O Supremo está julgando a inconstitucionalidade do Marco Civil da Internet. E o que isso quer dizer? Na opinião deles, é que qualquer crítica ao governo, ao Supremo, seria rotulada como fake news. Eles querem tornar as redes sociais em um lugar neutro, onde todos devem concordar entre si. Todos devem ter a mesma opinião. Então, se houver qualquer crítica ao sistema, ela será estendida a uma plataforma como ofensa. Ela será neutralizada, basicamente. Os juízes querem implementar um tipo de censura, os juízes do STF, para que apenas um lado tenha voz. Não sei nem por que eles estão votando. Se o desfecho dessa história a gente já sabe, é aprovação. A voz do jornalismo, ela tem que ser imparcial. Se a questão for aprovada pelo judiciário, as leis serão feitas por juízes. Essa já é a primeira inconstitucionalidade a ser abreviada, a ser olhada. Em uma faculdade de Direito se aprende que quem faz leis é o legislativo. São os vereadores, os deputados, os senadores. O juiz apenas julga as leis com base na Constituição. Mas é só aqui no Brasil, que uma cúpula de pessoas mandam e desmandam, fazem leis, as julgam, tudo ao mesmo tempo, sem medo de ser corrigidas, pois não tem ninguém acima deles. Aqueles que podem interferir, nada fazem, por medo. Por medo de perder seus cargos, seus salários, seu poder, sua força política, que sempre será limitada. Será limitada a não ajudar ao povo. Então, resumindo, pessoal, no marco legal da internet, qualquer conteúdo ofensivo ao governo ou ao STF será tirado do ar sem decisão judicial. Esse é o tal artigo 19, que tira a liberdade de expressão, não só de mim como jornalista, que eu tenho que mostrar os dois lados da moeda para você que está em casa decidir. Mas a todos que pensam contrário à situação, contrário ao governo, contrário ao STF. Nessa mesma pegada, com aprovação no Supremo, será criado um órgão para definir o que será verdade e o que será mentira.
olha a incógnita. Eles vão pegar um grupo de pessoas e vão decidir. Olha, se você achar que é mentira, pode tirar do ar. Então, se passar essa lei do jeito que ela está, sim, a oposição será calada. E uma democracia, a gente sabe, tem que ter situação e oposição. É claro, no momento o governo tem mais oposição do que apoio. Mesmo vendo que o presidente Lula promulgou 150 leis desde a sua terceira entrada, e dessas, olha, foram aprovadas menos de 60. O resto, ninguém quis botar a mão no fogo pelo governo, pelo Lula. Isso quer dizer que a base aliada não tem muita força. A base aliada do Lula no Congresso não tem muita força. A oposição tem mais aliados no Congresso do que a situação, né? É difícil entender. Pois quando você vota num presidente, você vota também em um deputado ou senador que ajude aquele presidente. Pois um presidente sem força no parlamento, ele não é nada, ele não consegue aprovar leis. Olha o que o Lula está fazendo. Bom, se não for assim, se torna sempre uma briga de empurra-empurra. Um empurrando com a barriga para lá, outro para cá. E vão se fazendo assim a política, né? Amanhã tem mais bloco político para você entender aí como é que tá essa trama toda. Vamos falar de esportes agora. Pessoal, falando de esportes, vamos falar do Internacional. Ontem eu falei, né? Ele está se movimentando para achar soluções. Hoje à tarde, até agora não foi falado isso, né? Mas hoje à tarde o pessoal aí da direção do Inter vai ter que tomar algumas decisões aí. Só mandar a gente embora não dá, né? Bom, precisa de soluções para a segunda metade do ano, com um elenco no mínimo razoável, com novas caras, pois até agora, que nem eu falei, só falamos de saídas. E fora isso, olha aí, ó, prepara aí 22 milhões, o Internacional tem que preparar 22 milhões para comprar o Passe de Carboneiro, um colombiano que foi a melhor contratação do ano, né? Para o Internacional, os outros dois atacantes que vinham como salvadores da pátria não estão rendendo o quanto se esperava. Da parte do Grêmio, já encaminhado então novo reforço. Ontem de noite fechou as tratativas com o Juventude, né? O Juventude vai ganhar 7 milhões de reais pelo Kaique. E o Grêmio, sim, tem a pretensão de pagar essa quantia, ou se não, dar dois atletas que estão ociosos no Grêmio, claro que o Juventude queira eles, e ainda pagar os salários deles. Que coisa, né? Mas é isso aí, né? O Grêmio quer o Kaique porque quer, precisa de um meio campo aí com essas mesmas qualidades do Kaique. Então esse foi o segundo reforço para as competições do segundo semestre. Amanhã tem mais esportes aqui no Jornal Últimas Notícias e que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América.
Pessoal, a Natal Fitness fica aí bem ao ladinho do Shopping La América. E a Natal Fitness que patrocina esse nosso bloco esportivo. Então, se você precisar de algum acessório esportivo, passe lá e confira. Bom, vamos falar aí o que o tempo de espera das consultas com especialistas é uma peregrinação, né? Pelo menos aqui para a população gaúcha. E vamos nos ater ao caso aqui do Rio Grande do Sul. Se o gaúcho quiser sobreviver, ele tem que esperar a uma complicada fila aqui no Rio Grande, né? Mas temos que falar, pois sempre eu tenho ouvido aqui de Bento Gonçalves, pelo menos, de alguns gestores e alguns apoiadores desses gestores, que o sistema de saúde na capital do vinho é um dos melhores do estado. Mas eu sempre falei, essa premissa não basta para o doente que vai à procura de um tratamento médico na UPA. Quando o paciente sente dor, quando a pessoa sente dor, ninguém pensa em outra coisa, quer cessar essa dor. Bom, é uma situação muito complicada. E hoje pela manhã eu vi uma reportagem de um jornalista investigativo da RBS, um dos mais brilhantes jornalistas investigativos que eu conheço. É o Giovanni Crisoldi. Ele mostrou um quadro muito preocupante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Pois o número de pedidos de especialistas aumentou no estado. Diante desse cenário, os pacientes têm quadros de saúde se agravando. Por quê? Porque a espera é muito longa. Você tem um problema em um olho, tem que fazer uma cirurgia eletiva em um olho, em um dos olhos. E quando você for aprovado para essa cirurgia, você já tem problema nos dois olhos. Ou numa outra parte do corpo. Em alguns casos são 10 anos de espera. Até parece mentira, né? Mas é a mais pura verdade. Pacientes chegam a 10 anos de espera para serem atendidos por um especialista. Em dezembro, a Secretaria Estadual da Saúde já contabilizava, sabe quantos? 474 mil pedidos de consultas de especialistas. Entendeu? 474 mil pedidos. Lembrando que, de acordo com o último censo, a população do Rio Grande do Sul são 11 milhões. Então é muita gente. É muita gente. É uma enorme parcela da população gaúcha que enfrenta essa situação. E a tendência é que esse número aumente. Oftalmologia e ortopedia assumem o ranking de pedidos, de mais pedidos. Esses dois pedidos somam quase 200 mil pedidos. De acordo com o Marcelo Matias, sabe quem é o Marcelo Matias? É o presidente da Simers. Simers é o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. Ele afirmou que a fila só vai diminuir quando a aplicação de 12% da receita do estado entrar em vigor. A Constituição prevê que o governo tem que aplicar 12% de tudo que ele ganha para a saúde. Mas, na verdade, essa meta nunca é atingida. E outra, elas são um desvio de finalidades. Vem de longa data. Desde 2006, o Ministério Público cobra ações nessa mesma linha. Já houve até condenações, mas para resolver o caso, nunca chega. Em entrevista, o governador disse que pretende atingir a meta até 2031. Não, você não ouviu errado. É verdade. O governador, esse que está em Bento hoje, ele disse que até 2031 ele pretende
tirar 12% do que ganha e botar na saúde dos gaúchos. Pois na mesma entrevista foi pedido para ele quanto que você bota agora, investe na saúde, não bota, né? Investe. Ele falou que 9%. E nem a lei é aplicada a uma pessoa assim. Gestão pública, quando ela quer resolver a situação, ela resolve. Eu acabei de falar no bloco Entendendo a Política, a falta de vergonha na cara desses administradores. Não dá para melhorar a saúde sem investimentos. Então, vamos olhar com mais cautela a essas pessoas que precisam de atendimento, que precisam de uma consulta especializada, um oftalmologista, e depois esse oftalmologista tem que indicar para uma cirurgia e que ele indique que a pessoa vá fazer logo. Bom, pessoal, vamos passar aí para mais um bloco. Primeiro vamos a um bloco comercial e depois a gente volta aí com mais informações. Vamos respirar um pouquinho, tomar uma aguinha e já voltamos. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, voltamos, bem rapidinho. De acordo com a imprensa bento-gonçalvense, o governador Eduardo Leite já está aqui em Bento Gonçalves, acompanhado da secretária adjunta da Saúde, Ana Costa. Ele participa da inauguração da reforma da ampliação da UTI pediátrica do Hospital Tacchini. A solenidade acontece então hoje a partir das 16 horas na Wine Testing Experience. A obra foi financiada com 2,3 milhões do programa Avança Mais na Saúde e contou com a contrapartida de R$ 331 mil por parte do hospital. A nova unidade dispõe de 10 leitos de tratamento intensivo, todos integrados ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. A ampliação representa avanços significativos para a região. E como, né? A UTI pediátrica do Tacchini poderá não apenas atender pacientes aqui de Bento Gonçalves, mas também de outras cidades vizinhas, fortalecendo a rede de saúde regional. Bom, com uma estrutura moderna e mais capacitada de atendimento, a comunidade ganha maior segurança e rapidez no acesso a cuidados intensivos para as crianças em estado crítico. A presença do governador reforça o compromisso do governo estadual com o fortalecimento à saúde pública. Já falamos antes também sobre isso, né? A revitalização da UTI soma-se a outras iniciativas locais, sobretudo diante dos desafios recentes enfrentados pelo município, como o decreto de emergência por causa das chuvas. Tem que ter uma premissa para isso, né? A expectativa é de que a cerimônia dessa tarde celebre os benefícios diretos à população e inaugure uma nova fase na qualidade de atendimento pediátrico do Hospital Tacchini. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui, ó. Para você entender, a imagem de fundo é da ponte, é de uma demanda antiga, é do que sobrou da ponte de Bento Gonçalves a São Valentino Sul. Só o rio estava na altura da ponte, olha que loucura. Foi aí que foi arrastada essa ponte, né? E é uma demanda há muito tempo atrás pedida. Lá em 2023 foi quando essa ponte
essa estrutura colapsou. E se eu estivesse com o tempo livre para ela falar com o Eduardo Leite, eu iria pedir sobre essa obra, pois eu iria aproveitar a sua visita à capital do vinho para formular várias questões. E a principal delas seria sobre o início dessas obras, dessa estrutura da IRS 431, que seria sobre por que não iniciou ainda a obra. A ponte de Santa Bárbara de Guaporé, como ela é popularmente conhecida, é uma importante estrutura do rio, em cima do rio Taquari. Então, diante desse questionamento, chegou a notícia tão esperada, através do deputado Guilherme Pazin, deputado oriundo aqui de Bento Gonçalves, que as obras devem começar na primeira semana de julho de 2025, ou seja, semana que vem. Segundo a assessoria do deputado Guilherme Pazin, a fase de estudos do projeto foi concluída e a sua atualização oficial será emitida até amanhã. Até amanhã. Autorização oficial, aliás, será emitida até amanhã, sexta-feira, dia 27 de 2025. Por que eu fiz questão de frisar de 2025? Porque faz desde 2023 que estamos esperando e nada acontece. Faz muito tempo, né? Então agora podemos dizer, de acordo com o deputado Guilherme Pazin, que essa ponte começará as obras a partir da semana que vem. Olha que notícia boa. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Fechamos por aqui a edição do dia 26 de junho. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!